Vamos então voltar à nossa live. Só vou esperar o Dudu voltar aqui para a gente dar prosseguimento à nossa live. Assim que ele entrar, eu vou chamar ele para a gente começar, chamá-lo, né? Para a gente começar, retomar, na verdade, né? Nós estávamos falando, quem mandou as perguntas anteriormente, quando a gente fecha a live, a gente perde todas as perguntas. Se puderem mandar as perguntas novamente, para a gente não perder, né? Para o Dudu poder responder todas as perguntas. Só vou esperar ele entrar aqui na live. José Eduardo. Acho que ele não conseguiu entrar ainda. Entrou. Entrou agora. Então, quem mandou pergunta anteriormente, se puder mandar pergunta novamente aqui, porque a gente acaba perdendo, né? Uhum. Eduardo, acho que não dá pra gente terminar nunca em uma live só, né? Ainda mais com tão maravilhoso, e é difícil a gente encontrar pessoas que sabem tanto falar de uma forma tão simples, explicar algo tão complexo de uma forma tão simples. Então, surgem perguntas, surgem questões. Então, desculpa se prolongar Você quer responder mais. perguntas agora ou quer terminar a Noite do Espírito? Você que sabe. Vamos terminar a Noite do Espírito e, se você quiser continuar falando da contemplação, né, que você estava... Isso, e depois tem uma espécie de conselho geral para as noites, né? Então, a contemplação é esse momento que Deus mesmo ingressa com a discrição, com o toque, com a presença, porque também quanto mais a alma vai entrando, vai sendo tocada pela graça de Deus, mais os sentidos espirituais vão se abrindo, então ela vai podendo ter essa experiência mesmo mística, né, no sentido próprio. De maneira própria, a palavra místico, para usar a terminologia comum, se inicia no momento em que a alma entra na vida contemplativa, como assim chama, né? E a contemplação nunca será plenamente de luz nessa terra, depois da união transformante. Ela é grandíssima, altíssima, mas ela, de uma maneira, traz ao nosso corpo até certas limitações, né? Isso se vê... Eu só queria fazer, porque pediram para a gente fazer, para você fazer uma relação com as moradas. Nessas assim, não, eu não gosto, porque nós estamos usando uma determinação de São João da Cruz. Para poder saber exatamente, porque aí teria que entrar a partir da quarta morada é a vida contemplativa mística, provavelmente da Teresa, na sexta morada seria desposório, sétima morada matrimônio espiritual. É mais fácil usar o método Beato Maria Eugênio. Porque para usar na noite escura, eu estou usando como base São João da Cruz. As terminologias são diferentes, né? Então é mais fácil do que fazer, porque o Beato Maria Eugênio faz isso de maneira bastante clara, porque ele coloca uma tabela para saber exatamente, né? Porque como nós não temos tempo, se num outro momento podemos fazer de maneira bem esquematizada, sem o perigo de fazer. A Santa Teresa tem... na própria doutrina teresiana, nos diferentes textos, porque a morada é o magistério mais perfeito de Santa Teresa, por assim dizer. Então, as próprias graus de oração, em um momento é diferente, num livro é outro, no livro da vida é diferente. É preciso seguir bem atento para não confundir um grau com o outro, um lugar do outro. Por exemplo, esse era um dos questionamentos no livro Grau de Oração do Padre Inteiro, porque ele acusava ou criticava autores carmelitas de então de não usarem, por exemplo, o livro das Relações de Santa Teresa, que fala da vida dos graus de oração de maneira um pouco distinta que a interpretação então se fazia no Carmelo Espanhol. Eu acho que o mais fácil é usar o Beato Maria Eugênio. Então nós estamos usando aqui, para ser mais simples, para continuar com a mesma, como referencial São João da Cruz, né? Com as noites, né? E, ao entrar na via iluminativa, a alma vai se encher de luz. É um processo doloroso. Para nós é muito glorioso ler na vida dos santos isso. Então ele foi perseguido, ele foi isso, mas a completa solidão com que Deus tem que levar uma alma, né? São João da Cruz repete muito
a necessidade da alma de não ter nenhum apego ou afeto desordenado. Ainda que seja por um pequeno fio, se o passarinho estiver preso, ele não voa de São Paulo. E isso para nós é muito difícil, porque nós confundimos nas nossas relações amor com apego. Sim. E é preciso que nada na nossa alma tenha desordem. É preciso que a ordem esteja colocada. E a ordem é amar a Deus sobre todas as coisas. E é preciso ter uma tal liberdade interior que é preciso desapegar tudo. Então é preciso que a alma muitas vezes seja abandonada pelos que ela mais ama, seja incompreendida, inclusive pelo diretor, né? Não seja compreendida por ninguém. Nós temos pessoas que ficaram anos assim, que era uma situação verdadeiramente desesperadora. Só que aqui, como disse o padre inteiro, o importante é não desmaiar. Porque ele fala aqui que o mais importa é não desmaiar. Por isso, sabendo que a santificação não é obra de um só dia, mas de toda a vida. Então isso deve levar até a compreender que nós não conseguimos ver agora. É como um bordado. Acho que ninguém mais lembra como se faz bordado. Você faz um ponto de cruz, né? Você vê de um lado o ponto de cruz perfeito, mas você olha o reverso, ele é bastante confuso, tem fios soltos, é bagunçado. E nós vemos do lado de cá. Nós não vemos o bordado do lado certo. Deus vê e nós veremos na vida eterna, né, quando podemos contemplar a magnífica obra que o Espírito Santo fez na nossa alma. Mas por enquanto a gente não pode ver. Então, ao entrar na vida iluminativa, ela vai ser cercada de luzes, esses graus de oração vão crescer. Grau de oração depende da experiência pessoal de cada santo. Tem dezenas de classificações diferentes. O Padre Inteiro tem um livro inteiro só sobre graus de amor diferentes. Essas escadas de contemplação são muito diferentes. A do Padre Scaramelli, o próprio Padre Germano, na biografia de Santa Gema Galgani, acaba fazendo uma escada própria, que ele faz baseado na experiência, claro, que ele teve de dirigi-la, né? Porque ela tinha formas de contemplação. A Gema atingia com muita facilidade um grau de contemplação, né? Quase estático, semi-estático. Então é muito difícil. Eu até separei um texto do Padre Inteiro sobre os graus de oração. Se quiser a gente pode ler, que eu acho que explica bastante. Né? Os diversos graus de contemplação são na realidade muitos e muito difíceis de distinguir, pelo motivo mesmo que de um ao outro vai se passando insensivelmente, e porque não se apresentam iguais, com a mesma ordem em todas as almas. Nenhuma mesma permanece estável em cada um deles até subir ao outro superior. Pois uma vez que chegaram a um grau, costumam receber indistintamente qualquer um dos inferiores, conforme as condições e circunstâncias em que se encontram. Então, é difícil, por exemplo, e eu sinto isso para muitas pessoas. Vou explicar agora, vou tentar ser pedagógico. Nós somos a geração que cresceu com videogames. Então, elas leem as moradas de Santa Teresa, elas leem os livros de grau de oração como um videogame. No videogame, quando você passa por uma fase, você volta a jogar na mesma fase que você estava. Então você acha que é uma espécie de jogar fases. Passou para uma, eu desafiei, não é assim. Elas mudam insensivelmente. Pode ter uma mesma pessoa, pode ter diferentes orações. Depende da missão que a alma recebeu, do grau de glória que a pessoa, Deus quer dar para ela no céu, da correspondência da alma e de uma série de outras circunstâncias pessoais, individuais, únicas. Né? Se nós lemos se a pessoa, inclusive, é de uma certa ordem, né? As ordens têm suas próprias espiritualidades e modos de oração e modos de viver a própria vida litúrgica. Né? Claro. E também influencia a pessoa, porque não é assim. Né? Nós não somos uma massa que é igual para todo mundo. Né? Ao contrário, é a modernidade que fez isso com o homem. Né? Claro. Deus nunca faz isso com o homem. E cada um vai ter que ter um caminho que Deus vai segurando. Para as almas pequenas, que de uma maneira geral não estão chamadas a visões extraordinárias, ou dons, ou estigmas, ou luzes, é mais importante compreender o que Deus pede a ela, que é a fidelidade na oração de amor, a fidelidade no sacrifício cotidiano, a fidelidade a aceitar não ser glorioso. Porque é muito sedutor acreditar que a nossa vida espiritual vai ser como na internet, que o número de likes que eu recebo determina alguma coisa. Não determina nada. Para a alma pequena,
faz mais sentido permanecer amando no silêncio ou quando todos se foram, né? Porque, vamos ser sinceros, muitas pessoas se aproximam de nós e nós conhecemos e têm um verdadeiro chamado de Deus, mas vão embora. Elas não aguentam a cruz. E nós queremos ficar. Essa devia ser a nossa oração, Senhor. Nós queremos ficar. Nós devíamos fazer nossa oração de São Pedro. Senhor, aonde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. E compreendendo que Ele é o diretor espiritual. Quem conduz... Só existe um santificador, que é o Paráclito. Exatamente. Não se pode fazer outro. Não existe né? Essa obra-prima de santidade. O Monsenhor Luiz Maria Martins, fala que o Espírito Santo faz conosco como uma pintura. Ele é o artista. Naquele livrinho, Verdadeira Devoção ao Espírito Santo, né? Exatamente. E nessa obra-prima, né, ela é única. Né? A tela sabe o que o pintor vai imprimir nela? Não. Não. É até uma belíssima experiência mística da Beata Dina Belanger, que ela é mostrada pela alma dela como uma tela em branco, né, esticada. Né? Então, o que Deus vai imprimir na alma é responsabilidade de Deus, não da alma. Querer saber disso é mais sinal de curiosidade e vaidade do que de humildade e pequenez. Verdade. Né? E a partir da contemplação e da vida iluminativa, a alma sempre vai crescendo nessa transformação em Deus. Porque ela vai sendo iluminada pela luz de Deus. Quando ela chegar num momento, ela vai ter que entrar numa segunda noite, que é a noite do Espírito. Porque até o fundo da alma deve ser purificado. É por isso que, em geral, nos graus de oração, nas moradas, usando a classificação de Santa Teresa, de São João da Cruz, de quem for, se classifica que antes... ou no começo da noite do Espírito, tem o que se chama desposório espiritual. O que é o desposório? É como um noivado, é uma promessa. Promessa de quê? De que ele voltará a se unir em nós, a se unir conosco. E por que esse desposório está colocado aqui? Por isso que eu quero explicar. Porque se não fosse esta promessa, ninguém suportaria. É a mais terrível experiência nesta terra. É algo extremo. Por quê? Porque a alma, já tendo recebido tanto de Deus, já tendo participado desse sono místico, dessa experiência de Deus, ela tem tanta ânsia de se jogar em Deus, mas ela não pode. É uma experiência similar nisso ao purgatório. Quem lê o Tratado do Purgatório, Santa Catarina de Gênova, vai ver. Então é terrível, ninguém vai. Então o próprio Padre inteiro vai distinguir bem isso, para poder explicar a noite do Espírito. Esta noite, a do Espírito, não consiste, pois, propriamente com aquela do sentido, numa privação de luzes. A noite do sentido é o quê? Você se sente sem luz. Eu estou no escuro. Não. A do Espírito é diferente. É ao contrário. A do Espírito é um excesso de luz divina. A noite do Espírito é a alma, na iluminação de Deus, olha o sol sem óculos. E o sol cega a alma. E até que o Espírito Santo lhe dê olhos novos, ela deve ficar no escuro. Que ao mesmo tempo descobre, abraça e consome a menor imperfeição. Deslumbra, ofusca e cega, confunde e aniquila completamente a alma. Liga todas as suas faculdades e as deixa nas mais espantosas trevas. Porque para completar essa obra, e Deus possa se unir à alma para sempre, como num casamento, né? É preciso que ela já esteja ela seja até o fim reordenada. Que é algo grandíssimo, né? Deus a deixa nas mais espantosas trevas, como suspendida num caos, onde no meio do cúmulo de horrores e calamidades, que por fora costumam rodear, não vê em si mais que o abismo do seu nada e suas misérias de um completo vazio de todo o bem. Ela está vazia. E isso é terrível, porque ela está cheia de Deus. E para as almas que chegam esta noite é terrível, porque ela deve se confrontar com esse egoísmo tremendo. E ao mesmo tempo, ao contrário da noite ativa, onde ela podia fazer e fazia, agora ela se sente incapaz de fazer. Ela se sente paralisada, de certo modo. E ao mesmo tempo,
parte superior da alma, ela ama com uma amplitude enorme a Deus. Porque ela já foi iluminada e cheia da luz. Então ela vê a luz de Deus, ela é cegada por ele, e ela deve permanecer ali, naquela escuridão. O que é uma experiência bastante terrível. Porque é se ver diante de todo o bem, de toda a graça, experimentar a sua, e ao mesmo tempo não conseguir, diz o Padre inteiro, né? E ao ver e sentir isso tão vivamente, se crê metida para sempre no próprio inferno. Olha o grau e como é espiritual, né? Sem a menor esperança, como um réu já condenado e indigno de perdão e misericórdia. Daí as violentas tentações de desespero que então assediam e que acabam por consterná-la. É por isso que nesta fase é preciso que Deus ajude muito a alma, com uma direção ou uma ajuda. Por exemplo, a beata Florida Cevoli, que foi a predileta filha espiritual de Santa Verônica Giuliani, ela sofreu muito com essas tentações de desespero. E se não fosse a própria Santa Verônica a conduzir, às vezes de maneira extraordinária, porque ela já tinha passado e ela sabia o que o demônio faz com a alma, porque é uma coisa interessante, Deus dá muita liberdade ao demônio. Na noite dos sentidos de nos tentar, sobretudo contra a castidade, contra a humildade, e na noite do espírito contra a esperança, porque a alma deve permanecer em fé viva, esperando só Ele. Porque tudo que nós esperamos na terra é passageiro, e quanto mais a gente está diante de Deus, mais a gente vê isso. Que só Deus basta. E a alma deve permanecer só em Deus. Ela deve ficar de maneira que só Deus seja tudo nela. É por isso que é desesperador, porque ela se vê, de repente, ela estava cheia de luz, de uma luz altíssima, né? E essa própria treva já é contemplação. É o que o Padre inteiro chama, com uma tradição espiritual, de contemplação calidinosa. A alma vai contemplar a Deus no escuro. Por quê? Porque é tão grande o que Deus vai mostrar que para nós é escuridão. Né? Como ver a Deus? A gente tem que tentar entender que é o humanos tentando se unir ao divino, né? Existe um abismo ali e a gente tem que passar esse abismo. Então, é uma coisa dolorosa. Né? É mais, eu diria, é o divino se jogando em nós. Porque nós nunca poderíamos atravessar. Tanto é que a primeira experiência de matrimônio místico, que na vida da Madre Soraya ela teve uma segunda maior, né, com a união da Trindade. Na primeira ela descreve como se a Trindade, na segunda também. Na segunda, de maneira bem... O matrimônio místico da Madre Soraya é muito bonito, né? Ela vê a Virgem que suplica que tenha misericórdia dela e ela vê que a Trindade se joga e se lança nela. Então não é tanto eu que me jogo, ela tem que vir a mim. Porque a experiência da noite é da completa pobreza. É um despojamento total. Você não tem em si nada. Tudo se foi. Passivo, né? E é passivo. É passivo. Não, sim, e é exatamente por isso que difere muito do sentido. Na noite do sentido, a alma tem uma tentação muito grande de fugir da secura no ativismo. Porque ela ainda pode fazer muita coisa. Então ela resolve fazer obras de apostolado, ela resolve fazer isso, ela vai fazer... Porque ela falou, eu não consigo rezar, o que é uma tolice, porque o que Deus espera de nós é a fidelidade na oração e no estar com Deus e na prática sacramental. Aqui, ela não pode fugir, porque ela já está numa contemplação. Ela precisa dele. A primazia já é dele. E ela deve estar aqui até que ele queira se dar a ela. E ela anseia com tudo que ela pode fazer. Né? Ela solicita a ajuda de todas as criaturas. As estrelas do céu, tudo que há, todos os anjos, todos os santos. E parece que não há nada que ela não suplique. Porque ela é a pior de todas, porque ela se vê tal qual é. E ao mesmo tempo, ela tem essa ânsia que Deus mesmo dá, que ela procura a Deus. Até o momento que ela vai entrar na união com Deus. Na união transformante. Porque Deus se une à alma, transformando a alma em Deus. Esse divino matrimônio que Deus celebra com a alma, onde a alma se torna de verdade esposa de Deus, é esse momento onde Deus se invade a nossa alma por completo. E a alma está nele e ele está nela.
Então passam a ter uma completa união. É a maior união que pode se ter nessa alma, que também não é o fim da nossa vida interior. Porque é aí que tudo começa, porque é aí que a utilidade dela no corpo místico é maior. Porque ela vai estar plena desse santo e divino amor. E é por isso que cada místico que chega a essa união tem uma missão, uma faceta diferente, uma tonalidade diferente, um carisma diferente, um dom diferente, o nome que se queira dar, porque hoje se usam várias terminologias diferentes. Porque aí sim ela passa a ter aquela atratividade, sabe que o amor de Deus é como um imã, que atrai a si todas as coisas. Ela passa a ter dentro de si este imã. Então passa a fazer uma grande diferença para a vida interior. E eu gostaria, para terminar, não sei se que oração, então, para terminar eu queria fazer uma recomendação. Eu espero que todos nós consigamos ter uma vida de oração fiel, porque é o que Deus pede de nós. E o caminho de suportar as 2 noites. A Madre Sorásio diz isso muito bem, que muitas almas, ela fala, que ela própria conheceu, não conseguiram suportar as provações porque não tinham verdadeira devoção mariana. Porque quando a alma se vê de maneira talmente esmagada, o que ela tem a recorrer é a Mãe de Misericórdia e ao refúgio dos pecadores. A Madre Madalena de Sacramentado fala que Maria é a mística lua que ilumina os caminhos da noite. Ela é quem pode nos dar segurança em todo esse caminho. A Madre Madalena chegou a fazer de Nossa Senhora minha diretora espiritual. Em vários momentos da vida dela, ela ficou sem diretores, e ela fala que fez toda a diferença, e é verdade. Ela fala que Nossa Senhora é o motivo de todos os meus progressos na vida espiritual. Então, se desde o começo da nossa vida espiritual nós tivemos uma verdadeira devoção a Maria, dependência dela, fazendo tudo com ela, por ela e nela, cientes de que ao recebê-la em nossa alma, Deus mesmo vem morar em nós. Não tema José receber Maria por esposa, porque o que ela leva em suas puríssimas entranhas é obra do Espírito Santo. Compreendendo que é o momento que a alma se consagra a ela, de maneira total e completa, esta união será a maneira que ela poderá suportar isso. Na noite do sentido, suportar as terríveis tentações do demônio, contra a castidade, contra a humildade, sabendo que ela é o terror do maligno. Ela esmagou a cabeça da serpente. E todos os santos nos dão testemunho disso. E na noite do Espírito, ela prepara a alma para o divino matrimônio. E na união, a alma experimenta a presença de Maria. Ela faz parte da nossa união. Nós podíamos dar exemplo dos grandes apóstolos do século XX, que foram, século XIX e XX, que foram grandes marianos. São Vicente Maria Palotti, que inclusive viveu uma experiência de esponsalícios místicos com Maria Santíssima. São Maximiliano Maria Kolbe, o Beato Guilherme Chaminade, o Beato Luiz Eduardo Sestac. Todos tiveram essa profunda experiência da vida de Maria. Então, se nós, na nossa vida de oração, desde o começo, nos acostumamos a viver uma vida de intimidade com Maria, para ser para ela educado na escola de Cristo, único divino mestre, ela nos conduzirá como pequenos. Porque na escola de Maria, nós entramos como pequenos. Não se admite na escola de Maria quem quer ser grande. Na escola de Maria não admite quem quer pular etapas. Santa Gema teve essa experiência muito forte com Maria. É uma das coisas que marca muito. Porque Nossa Senhora era às vezes muito dura com Santa Gema. Muito dura. Porque sabia o grau e a obra que Deus tinha que fazer na alma dela. Então, se nós nos entregamos a ela como crianças, nós sabemos que ela vai ser como mãe que educa. Perfeito. Porque a obra da nossa santificação, da nossa cristificação, é feita sobretudo pelo Espírito Santo, o Paráclito, o Santificador, e por ela, que o Padre Inteiro, num artigo muito famoso, chama de a co-santificadora. Então, se nós vivermos, qual é o segredo para passar da noite? Qual é o segredo para suportar a noite? Na primeira secura, no primeiro momento, primeiro, nunca ficar parado na nossa preguiça. Nunca. Segundo, recorrer a Maria. Eu não sei rezar, reza por mim. Reza comigo, reza em mim. Diante do maligno, não seja tonto. As pessoas nós temos uma ideia de nós muito alta, que nós vamos enfrentar o mal de cara limpa como se nós tivéssemos força. Jamais fazer isso.
se esconder nos braços de Maria, compreendendo que o que ela traz nas suas puríssimas entranhas é Ele, é o Verbo encarnado, né? E ela nada faz senão por Ele. Como São Luís de Montfort fala, Maria, o eco de Deus. Então ela ecoa o Verbo que vai nos tocar, para que eu possa ser uma imagem viva de Cristo. Para usar a expressão da Beata Maria Celeste Costa Rosa, um retrato animado, uma memória viva do Redentor, como ela dizia que Jesus disse para ela que deviam ser as suas monjas, as monjas redentoristas. É preciso que eu esteja fiel na minha vida mariana. Existem muitos caminhos na vida. Eu estou procurando até hoje esses famosos místicos que não tiveram grande devoção mariana. A Madre Sorás dizia que quando a gente lê um livro e não se fala especificamente da devoção mariana, a gente devia supor que ela existe. E todos, né? E os últimos séculos da Igreja, 1000 anos talvez, mais até, porque nós podemos pegar da patrística, os louvores que se fazem à Mãe de Deus, e a compreensão do papel único que ela teve na nossa redenção e o papel único que ela tem na nossa vida. Claro. Porque essa evolução mística individual, que é a obra única que a nossa alma vai ser transformada em Deus pela ação do Espírito, ela tem um papel único, insubstituível. Nós não devíamos nunca pensar numa vida, ainda que for, sendo ela medianeira de todas as graças, né? Compreender o que isso significa na nossa vida pessoal e criar com ela uma total e completa dependência, sabendo que a experiência nos diz, de todos os grandes místicos e santos, que aquele que completamente depende dela vai ser completamente transformado em Cristo. Completamente. A alma sai lá do outro lado, depois da união, para ser transformada em Cristo. E o Pai, você sabe qual é o objetivo da vida espiritual? É viver o que São Paulo disse. A nossa alma vive escondida com Cristo no seio do Pai. E depois dessa união, o Pai olha para nós e pode dizer o que se diz no Tabor: eis é meu filho muito amado, em quem ponho as minhas complacências. Esse é o fim da vida espiritual. É por isso que nada dá mais glória a Deus do que uma alma santa. Sabe? Por isso que o santo e divino amor é o que há de mais alto na igreja. E por isso que uma alma que se entrega a Deus sem limites faz mais bem ao mundo do que qualquer outra obra. Porque passa a ser obra dele. Perfeito. Eu já falei muito, né, Sandro? Não, eu poderia ouvir você a noite inteira. Eu acho que o pessoal aqui também, com certeza. A sua pregação sua palestra lá no, repito aqui, falei na primeira live e falo nessa segunda, lá com o pessoal da ala médica, foi muito marcante por isso. A gente estava falando o tempo inteiro, né, de como fazer para esse mundo tenebroso, né, esse mundo que aborto, moralidade e tudo mais. Aí você chega na última palestra e fala: só os santos podem mudar a situação toda, né? Só os santos podem salvar a igreja, só os santos podem. E foi um banho de água gelada em todo mundo ali. Bom, pelo menos em mim foi um banho de água gelada, porque, olha, foi um tapa. Se você quiser fazer alguma coisa, seja santo. Ponto. Seja santo, você vai fazer muita coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vou dizer por quê. Porque como nós ainda estamos lá no comecinho da vida purgativa, né? Para nós é muito fácil, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, nosso egoísmo, confundir zelo pela casa de Deus com o desejo de estar certo. Todo mundo gosta de estar certo. Todo mundo quer ganhar uma argumentação. Né? É maravilhoso se sentir superior. Afaga o nosso ego, né? Mas isso não é zelo pela casa de Deus. O zelo pela casa de Deus vem de uma verdadeira humildade, né? Está sentado numa verdadeira humildade, numa caridade extraordinária, porque Deus se derrama na alma, né? E é preciso ter essa consciência de que as colunas do mundo são santos. Eu li essa semana a venerável Maria Margarida Bogner, que é a primeira visitandina da Hungria, e ela dizia para as irmãs, né, visitandinas, ela morreu muito jovem, que se nós formos fiéis, Deus derramaria em nós as mesmas graças que derramou em Santa Margarida Maria e em todas as outras santas da nossa ordem. Porque Deus espera de nós que nós sejamos colunas da nossa ordem. Nós também devemos ser colunas do nosso país. Porque se nós formos fiéis, tudo depende disso. Tudo depende disso. E a nossa fidelidade pode ser fidelidade em ser um bom médico, ser uma boa esposa. Isso aqui não quer dizer que
Nós não devemos fazer obras, ao contrário. Por essas obras devem ter um motor certo. Isso. Quem não sabe para onde vai, não vai chegar a lugar nenhum. É preciso ter bússola. Né? Santa Teresinha do Menino Jesus fala que a bússola, nossa bússola nessa terra é a Sagrada Face. Né? Se nós não temos diante dos olhos esta face dolorosa de Cristo, né? Que me amou e se entregou por mim, e qual é o preço desse amor, né? Que é um preço de abaixamento, de morte, de despojamento, de pobreza. É muito fácil no meio criar a nossa obra. E nós temos a tentação última do século XXI, que é transformar todas as obras de igreja em ONGs. Exatamente. É muito prático, é muito útil. É muito. Nossa, você pode transformar na melhor empresa do mundo. Que importa? Que importa? Por que nos importaria? Assim, Deus não precisa, Deus pode, como disse Jesus, Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Ele espera de nós a nossa cooperação. Ele pode salvar a França com uma Santa Joana d'Arc, uma moça humilde, virginal, simples e corajosa, com certeza, de uma caridade extraordinária. Ele pode iluminar o Papa com uma moça, porque Santa Catarina de Siena morreu muito jovem. Né? Então, ele pode fazer como ele quer. Então, se nós desejamos, sim, responder a Deus, ou desejamos fazer, mais importante do que complicar as coisas é simplificar as coisas. Faça todo o bem que você possa. Eu li a semana numa escritora visitandina, Madeleine Poney, que Jesus diz para ela, eu quero que você faça tudo sem ruído. A característica da verdadeira vida espiritual é não ter ruído. Isso faz todo o bem que pode sem ruído. Aí você fala, mas teve santos que gritaram e falaram com papas. É verdade, mas eles falavam com a força do verbo. Não é ruído. O verbo ressoou. Uma só palavra falou o Pai e foi seu verbo, de São João da Cruz. É completamente diferente, porque não é a voz dela. A nossa voz machuca os ouvidos dos outros. Se eu gritar com alguém, fere o outro. Se Cristo usar a minha voz para gritar com alguém, converte. Exatamente. É por isso que se alguém, o padre resolver entrar no confessionário e fazer igual o Santo Padre Pio, não, você não pode, vai embora, eu não te dou absolvição, a alma não volta mais, porque você não é o Padre Pio. E eu tenho um sacerdote que me contou, inclusive, que conheceu o Padre Pio, que o Padre Pio dizia, não façam isso. Ele fazia porque ele teve um dom. Um dom. Sabe? Não é uma competição de quem vai fazer mais, não é um leilão, nem de dores, nem de obras, não. É de amor. E nesta coisa de quem ama mais, pode ser a alma mais escondida. Porque eu não sei. Deus sabe. Uma das santas francesas, Santa Germana, durante a vida inteira dela, ninguém sabia que ela era santa. Uma pastorinha, né? Ah, mas o que ela fez? Ela fez a vontade de Deus. Que às vezes é suportar uma doença. Que às vezes é ser advogado. Às vezes é simplesmente evangelizar onde você está. Porque, sabe, é muito fácil imaginar que para evangelizar eu preciso de uma cadeia de televisão. Mas eu não sei entregar um folhetinho, uma oração. Né? Eu não sei fazer uma visita de sacramentado. Eu não sei confortar um agonizante. É tão fácil ajudar uma pessoa num momento triste. Quem nunca teve a experiência aqui de entrar numa igreja e ver alguém chorando, vai lá dar um santinho para ela. Reza isso aqui. É uma semente. Porque naquela hora você não poderia falar nada. Você não sabe o que a pessoa está vivendo. A gente não é padre, a gente não pode dar absolução sacramental. E não é a nossa vocação. Mas a gente pode fazer. Ah, mas é muito pequeno, é muito simplório. Não é simplório. É simples. São coisas opostas. Simplório é o que tem aparência de simples, mas é soberbo. Simples é aquilo que é puramente humilde. A simplicidade de intenção, a simplicidade de buscar só o amor dele, que é a característica principal da espiritualidade de São Francisco de Sales, por exemplo. Exatamente. Só ele. Porque se a gente busca só ele, se ele nos conduz por essa via, se a nossa noite escura vai durar 20 anos, estaremos aqui, Jesus. Amém. Então, acho que já estamos. Já acabou a nossa hora, né? A gente pode responder as perguntas. Se alguém tiver pergunta, pode mandar para a gente responder e finalizar a live. Fizeram uma pergunta na live passada, eu guardei aqui. Tá. Uma pessoa perguntou, eu estou caminhando na vida espiritual. Aí estou caminhando, aí fico, sei lá, 6 meses sem cometer um pecado mortal, não sei o que. Aí eu vou lá e
miseravelmente caio no pecado. A pessoa perguntou. Eu confesso, eu volto do início ou continuo ali, onde eu estava? Não, porque você tem que lembrar que a cada pecado que você comete, as consequências do pecado na nossa natureza vão crescendo. Porém, você volta para a graça e você pode confiar na misericórdia de Deus, que é o nosso único caminho, né? Então, compreendendo que Deus nos chama, você caiu, você voltou, a alegria dele será imensa, porque é como o filho pródigo que voltou, e você vai buscar tudo de novo, e confiante de que se você desapega do pecado e segue, ele vai te dar graça atual. Então, não pensa na vida interior de maneira quantitativa. Exatamente. Não é como dinheiro no banco. Pensa na fidelidade que Deus te pede hoje. Então, se caiu, saia do pecado quanto antes. Exatamente. Compreenda por que você caiu. Né? É uma ocasião de pecado, é um local, é uma pessoa, é uma influência, é um programa de televisão, é uma rede social. O que está me. Qual local que ele pode fazer? E a partir daí recomeça confiando na misericórdia de Deus. Né? Tem uma história, a história da pecadora falecida por amor, que era uma das histórias prediletas de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a história desta prostituta que, ao ser interpelada por um dos padres do deserto, abandona tudo, deixa para trás e segue no deserto. E eles continuam andando no deserto adentro, e chegando de noite é apontado para ela um local onde ela devia dormir, e o monge e o padre do deserto dorme em outro lugar, e durante a noite ele é acordado com uma grande luminosidade, e ele vê a glorificação dela, e ele acorda, e ela tinha morrido. E é a pecadora que morreu de amor. É a intensidade do desapego ao pecado e do seu amor que determinam a resposta de Deus. Se você se desapega do pecado completamente, com fidelidade, também Deus vai se dar a nós. Porque quando nós vamos nos confessar, com o nosso arrependimento, nós somos banhados no sangue precioso de Cristo. Então, quando você depois voltou para a confissão e você volta para a comunhão, faça daquela comunhão um ato de completo arrependimento. Senhor, eu estou aqui. Nada valho, nada tenho, nada posso. Eu sou como aquele leproso, né? Mas estou aqui. Porque é a maneira da nossa disposição que Deus vai poder continuar agindo. Amém. Olha, o André perguntou como é que faz para conhecer tanto santo? Não tenho a menor ideia. Isso tudo é a providência de Deus. Foi a resposta sua quando eu perguntei como faz para ser tradutor. Aí você falou, perguntei como que você fez para ser tradutor. Meu santo anjo da guarda. E é verdade. Claro que a gente tem que estudar, e tudo que a gente não lê ou não estuda. Mas eu posso dizer, sem nenhum tipo de coisa, que a providência de Deus foi muito generosa comigo. Com certeza. Né? Com livros e pessoas, e ter a graça de ter conhecido pessoas santas, ter a graça de ter conhecido sacerdotes santos, e do qual eu sou completamente... Eu não tive nenhuma parte nisso, foi tudo obra da providência. Eu estava num lugar e as coisas aconteceram. Como Deus é bom, né? Deus é bom. É muito bom, porque assim, nós todos estamos... O grande perigo eu vejo as pessoas, ou todos nós, porque nos acostumamos a ver o mundo, ou nos ver com a imagem que o mundo tem de nós. Então a gente acha que eu já estou adiantado, eu já estou santo, eu já estou daquele jeito. Foca nos olhos em Cristo, nele. Sabe, é o problema de São Pedro na barca. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Nós somos muito medíocres. Isso que nós vemos hoje, na verdade, é uma capa de egoísmo, que é uma falsa imagem que nós temos de nós, que nós acreditamos na nossa maravilha, porque ela é toda cercada de soberbo e egoísmo. A nossa principal colaboração é ajudar o Espírito Santo a conseguir tirar esse gelo que circunda a nossa alma, né, que é o gelo do nosso egoísmo. Então, com os olhos fixos em Jesus, um Deus tão amável, que me amou tanto, que se deu por mim, que se dá por mim. Ele nos tornou membros do seu corpo místico, nos tornou templos da sua presença, nós somos templos
da Santíssima Trindade, nos deu todos os dons, as virtudes infusas, nos deu o Santíssimo Sacramento, nos deu a confissão, nos deu todos os sacramentos, né? Nos deu tudo. Ele está conosco em cada sacrário. Ele não podia dar mais. É impossível, né, uma invenção maior. A cada santo sacrifício, ele perpetua o seu sacrifício por nós e nos convida a participar da sua própria imolação. Então, não é possível realmente ter uma coisa maior do que isso. É de uma beleza tão grande que isso bastaria para extasiar qualquer alma, se nós tivéssemos uma fé viva para ver. Então, eu só gostaria de terminar com essa frase, lembrando, em toda a nossa vida espiritual, o caminho seguro é segurar nas mãos de Maria Santíssima. Esta verdadeira devoção não pode ser uma moda. Ela não é isso. Ela é uma total entrega de nós mesmos a esta mãe dada por Jesus. Eis aí a tua mãe. Os marianistas, nas 3 horas da tarde, tem uma oração que elas lembram, que é a hora que Jesus deu a nós uma mãe. Ela é nossa mãe. Então, quem não quer regredir na vida espiritual, este é o caminho, é ela. Ela nos foi dada como mãe. Amém. Então, vamos terminando por aqui. Deus lhe pague pela caridade. Muito obrigado. Acho que o pessoal gostou muito. Vai para o YouTube para o pessoal poder rever. E quem não viu, vê de novo. E quem não viu, vê. Que ótimo. Enfim, vai para o YouTube. Eu agradeço muito, muito mesmo. É sempre uma graça. Eu estou falando aqui, Deus está sendo muito bom comigo, porque eu estou tendo a oportunidade de conversar com você, com penitente, pessoas assim, tão inteligentes e tão sábias, né, nas coisas da igreja, né? É uma honra muito grande. Eu que agradeço. Deus te pague. Então, é isso. Vou finalizar aqui a live. Muito obrigado mais uma vez. E a gente pode marcar outra, se você quiser, se o pessoal quiser, a gente pode marcar futuramente. Com certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Vamos marcar sim. Muito obrigado. Vou encerrar aqui então.